É uma alegria estar aqui. Pela primeira vez me Ceareiros do Bem nessa unidade. Se bem que eu já estive aqui nessa unidade, mas quando não era Ceareiros do Bem, olha só, é o fluxo, né? É o movimento. E para continuar nesse movimento, nesse fluxo, né? Gostamos de falar do Evangelho. E hoje nós escolhemos uma passagem, uma fala de Jesus, que Kardec, quando estuda esse tipo de fala de Jesus, ele colocaria ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da moral estranha. Porque aquelas falas nos causam estranheza se nós pegarmos ao pé da letra. Então nós vamos tentar extrair a essência dela, né, o espírito da letra, e que, lembrando sempre que essa abordagem que nós vamos dar é uma das possíveis. Lembrando Pedro falando que a fala de Jesus não é de estrita interpretação, então essa é uma das falas. Pode ser dada de várias outras formas e abordagens, e se até quiserem colaborar, está aberto nesse grupo tão pequeno a diálogo, a conversação. O que pode surgir de interpretação à luz da doutrina espírita, à luz das verdades imortais, essa fala de Jesus, que está em Lucas. Jesus diz o seguinte: não vim trazer a paz à terra. Estranho, né? Não vim trazer a paz. E complemento, mas a espada. Então esse mas diz o seguinte: eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer a espada. Olha só, para a gente entender essa paz que Jesus não veio trazer, nós vamos recorrer ao último diálogo que Jesus teve com os discípulos no cenáculo. Ele deu uma série de instruções antes de ser preso, antes do processo de crucificação. E uma fala dele foi o seguinte: minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então, por essa fala de Jesus, dá para ver bem que tem dois tipos de paz. A paz do Cristo, minha paz vos deixo, minha paz vos dou. E uma paz do mundo, que não é a paz que ele trouxe, não é a paz que ele dá, não é a paz que ele exemplifica. Então, essa paz aqui é a da segunda parte do diálogo último que teve com os discípulos, que é a paz do mundo. A paz do mundo ele não veio trazer. Como que seria a paz do mundo? Eu penso assim, pelo menos em duas situações. Se a gente pegar um trabalhador que passasse aqui de bicicleta indo para a casa dele, depois de ter trabalhado desde a hora 6 horas da manhã, 8 horas da manhã até agora, um trabalhador muitas vezes braçal, né, de sol a sol, indo para a casa dele e perguntar para ele o que é a paz, ele vai falar da paz do mundo. Ele vai falar assim: é eu chegar em casa, tomar um banho, comer a comida, que já vai estar pronta, e se não estiver pronta, a criança não me perturbar, a mulher não me dá nada para fazer, e ai do vizinho se me telefonar, passar o WhatsApp, eu não quero nem saber. Então é uma paz de acomodação, né? É uma paz que visa ali uma necessidade imediata, né? Essa paz de acomodação, nesse sentido do exemplo que eu quis passar, uma paz de não fazer nada, uma paz de ficar inativo, não importa qual circunstância, se já teve um trabalho ou se não teve, a grande maioria não tem mais esse tipo de trabalho também, né? E pensa numa paz de acomodação, essa paz de acomodação Jesus não veio trazer. Porque com Jesus é com o movimento. Depois de ter falado da paz que ele veio trazer, ele foi orar lá, né? E logo em seguida foi preso, foi crucificado. Quer dizer, há desdobramentos, há eventos constantes na nossa vida aqui na Terra
que não existe essa acomodação. Mesmo aquele que buscar acomodação vai ter muito trabalho para achar, né? Não vai ser algo assim mágico, né? Então eu penso que essa paz é uma paz de acomodação, de preguiça. Essa paz de acomodação e preguiça, como o mundo entende, Jesus não veio trazer. Um outro tipo de paz que eu penso que Jesus não veio trazer, como exemplo, é aquela paz dada de presente, que algumas religiões fazem, né? Que no dia do juízo final, independente do que você fez, você vai ter a paz eterna. Essa paz coletiva, né? Essa paz dada de presente num certo momento, magicamente, essa paz também Jesus não veio trazer, né? Esse tipo de paz que algumas religiões pregam, você pode conquistar agora mesmo, como vários seres que já passaram pela terra já conquistaram, né? Por exemplo, a gente tem notícia de um ser que teve lá o seu erro, a sua falha, que está até vinculado a esse momento de prisão de Jesus e condenação. A gente pensa, por exemplo, em Judas, né, Iscariotes, que equivocadamente, né, querendo que se instalasse o reino de Deus mais rápido, estava comercializando, né, com Jesus. Assim, não é com Jesus, com os mandatários da época, né, os membros do Sinédrio, Caifás, Ananás, e acaba vendendo Jesus, né, com a ideia de que se ele fosse preso, ele então faria com que os céus se movimentassem, todos os anjos baixassem a terra e se instalasse o reino de Deus magicamente. E isso não acontece, porque o reino dos céus é instalado no coração de cada um. E usei o exemplo de Judas Iscariotes, que hoje, passado uns 1000 e tantos anos depois, ele consegue aí, após uma série possivelmente de reencarnações, a gente tem notícia pela psicografia do Chico, né, que ele já tinha estado num patamar melhor do que aquele quando veio Jesus, daquele sofrimento, daquela passagem nos umbrais, em que a própria Maria, mãe de Jesus, foi lá para atendê-lo. Nós temos uma poesia de Maria Dolores falando sobre isso, mostrando para nós que esses equívocos de paz que a gente tem equivocadamente, como o mundo dá, a qualquer momento pode ser desfeito em nosso ser, em nosso coração. Como a qualquer momento Judas também verificou e ali depois de uma peregrinação, que a gente não sabe como foi, com exatidão, mas que é possível ser, né, a qualquer momento. Vamos lembrar, por exemplo, quando da crucificação, lá no Monte das Caveiras, tinha 2 crucificados junto com Jesus. E um, Dimas, né, que identifica ali uma presença espiritual como sendo um Salvador, como sendo o caminho, e ele troca algumas palavras com Jesus crucificado. E Jesus fala assim: ainda hoje vai estar comigo, né, nos céus. Ou seja, muda a percepção, muda a visão de mundo, isso pode ser a qualquer momento. E muda também a forma de pensar, de sentir e de agir. Então, a qualquer momento, nós podemos, porque nós estamos falando da paz da religião, né, dada de presente. Então, a qualquer momento, nós podemos converter o nosso destino, né? Está no livrinho pequenininho assim, Leis de Amor, Emmanuel. Quando é que a gente pode mudar o nosso destino? Ele fala a qualquer momento. Então não precisa de um momento estabelecido, único para todo mundo. Esperar aquele momento de juízo final. Como alguns pensam e até estão adormecidos esperando esse momento, né? Por conta dessas promessas de religiões ainda equivocadas, né?
Por quê? Porque o destino está nas nossas mãos. A potencialidade divina, ela está disponível. Basta a gente querer acessar. E às vezes a gente se perde nisso, né? Nos laminando da vida, da dor, do sofrimento, e esquece que em qualquer momento você pode assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. E aí as coisas vão sendo conduzidas de forma a gente desempenhar o papel de cada um, que é único, o cenário é único para a gente desempenhar esse papel dentro da família, na sociedade que a gente está inserido. Bom, tudo bem quanto a essa paz que Jesus não veio trazer? Mas ele veio trazer a espada. E agora, o que é essa espada? No livro Caminho, Verdade e Vida, fico devendo para vocês qual missão. Acho que é a de número 32. Ali Emmanuel traz para nós a chave do que é essa espada que Jesus veio trazer, né? E eu gosto de usar, antes de falar o que Emmanuel falou da espada, o que seria essa espada que Jesus veio trazer, eu gosto de a gente lembrar a figura da espada. Todo mundo, na hora que fala espada, faz uma imagem mental aí, né? Aí eu peço para vocês imaginar a espada de diferentes tamanhos. Uma espada, de repente, pequenininha, assim, que nem um bisturi. Que é o paralelo de comparação que eu gosto de fazer para entender o que é espada. Espada é um objeto, é uma ferramenta. E como todo objeto, toda ferramenta, ele é neutro, né? A utilização que faz disso é que vai dar sentido. Por exemplo, o copo de água que o Júnior gentilmente me colocou. É um objeto, ele é neutro. Ele é bom e nem é ruim. Agora, a utilização que se faz disso é que vai dar qualidade a ele, né? Então, se eu beber a água, nossa, legal, bacana. Agora, se eu jogar na cara dos que eu jogo a água, isso não vai ser legal. Né? Então, a espada é um objeto cujo uso dela é que vai dar a qualidade, né? Que vai dar o sentido para esse objeto. Bom, então a espada tanto pode ser para matar, para ferir, quanto pode ser, no caso de uma espada pequenininha, um bisturi, pode extirpar um câncer, né? Então, o objeto espada, bem utilizado, pode produzir benesses, pode nos alinhar com a vontade de Deus. Tá? Emmanuel qualifica a espada que Jesus veio trazer como sendo a espada da verdade. Nossa, mas a verdade pode causar mal? Claro que pode. Colocada no momento não adequado, mesmo a verdade pode ocasionar sérios danos. Um exemplo bem grosseiro. A vizinha fofoqueira. E o marido da outra saindo com a outra. Ela viu, ela vai lá contar a verdade. Mas no momento não adequado pode gerar um crime passional. E a forma como faz isso também. Então, Jesus veio trazer a espada da verdade com esse propósito de alinhamento de nós, com os nossos sofismas, com as nossas ilusões, né? Para que a gente se alinhe com as verdades eternas do Pai Celestial. E mesmo as verdades que Jesus trouxe, pode ser mal colocado, mal interpretado, mal utilizado, né? E possivelmente esse trecho aqui, o pessoal das cruzadas deve ter se utilizado, né, para fazer as guerras e as conversões, né, sanguinolentas do cristianismo. Então, Jesus tem esse propósito de nos trazer a verdade, mas que elas sejam utilizadas, assim como uma espada, de forma a ser um destruir, né? Extirpar a ignorância, né? Como se extirpa um câncer, com sutileza, com
com objetividade, né? E não de forma a impor a nossa verdade, como nós estávamos conversando ali na porta, né? Impor a nossa verdade, aquilo que a gente já consegue observar por pouco, porque às vezes ele não está no momento. Então, o nosso objetivo maior como filhos de Deus é nos vermos como irmãos e tratarmos com amorosidade aquilo que dá para contribuir em forma de esclarecimento, façamos. Aquilo que ofusca, que magoa, que mexe com o outro de forma o outro ficar arredio, magoado com a gente, entrega para Deus e confia que Deus dá conta daquela situação na hora mais adequada, né? E com certeza com um jeito, com um bisturi mais apropriado do que a nossa espada. Tudo bem com a espada? Mas nunca não para aqui, né? Continua Jesus falando no mesmo capítulo, no versículo seguinte, que eu vim trazer dissensão da filha com a mãe, do filho com o pai e do genro com a sogra. Então aí, eu vim, propósito, né? Trazer dissensão, separação, divergência, romper paradigmas, formas de pensar, né? Então Jesus veio trazer uma separação, uma dissensão da filha com a mãe, do filho com o pai e do genro com a sogra. Esse último nos deixa para o final mesmo, que tem até uma questão assim de piada em relação a nós, né? Mas vamos primeiro pegar os graus de parentesco. E eu já estou dando a senha, porque isso aqui não tem grau de parentesco, tem? Né? Mas isso aqui tem grau de parentesco, com sanguíneo, né? Filha com mãe, filho com pai. E o que é isso? O que será que Jesus poderia estar nos passando? Possivelmente estávamos passando a mesma ideia, o mesmo comportamento quando ele estava com os discípulos, e aí vem um recado: a sua mãe está lá fora, seus irmãos estão lá fora. Aí Jesus fala assim: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Nos mostrando que o grau de parentesco consanguíneo, claro que merece respeito. Tanto é que ele tratava a mãe dele com muita amorosidade. Nós vamos lembrar da primeira aparição de Jesus, por exemplo, em público, que é nas bodas de Caná. E ele só se mostrou no milagre, né, da transformação de água em vinho, graças à intercessão da sua mãe. A mãe, possivelmente, ali havia um grau de parentesco, estava a mãe, estava Jesus, estavam os discípulos, possivelmente eram amigos, né, que estavam ali se unindo. Eles estavam numa festa de casamento, as bodas lá na cidade de Caná. E aí acaba o vinho. E isso é uma grande vergonha, né? Ainda mais para aquele povo, né? O judeu, né? E receber bem é uma grande alegria, uma grande motivação de fartura, de prosperidade, de conexão com Deus. E aí, então, a mãe, vendo aquele aperto, né, dos convidados, chama Jesus para um cantinho: ó, acabou o vinho. Aí Jesus fala assim: mulher, o que você quer de mim? Tipo assim, não está na hora ainda de aparecer. E eles têm esse diálogo, mas é um diálogo fraterno. Por quê?
Porque a partir dessa fala de Jesus, a mãe dele sai, quer dizer, entendeu o recado, está tudo certo, e vai lá falar com os trabalhadores, né? O mestre, não é nem o mestre de cerimônia, os serviçais, vai lá e fala assim, quer dizer, ele entendeu o recado certinho, do que tinha que fazer. Era uma sintonia fina, que ultrapassa a questão de consanguinidade, porque ela dá ordem para os trabalhadores, sem que Jesus tivesse passado a ordem para ela, quer dizer, ela sabia, né? A sintonia era tão grande que eu me imaginando deve ser até de telepatia, porque ela vai aos trabalhadores e fala assim, ó, tá vendo essas talhas aqui que eram das cerimônias religiosas? Cada uma cabe mais de 30 litros de água, enche de água e faça tudo o que Jesus mandar. Aí vai Jesus, abençoa a água e transforma em vinho. Eram 6 talhas, muita abundância, muito vinho, muita água transformada em vinho. Quer dizer, era mãe biológica, mas era muito mais do que mãe biológica, era além do que mãe biológica. E era um respeito, uma sintonia, não é para a gente divergir no campo assim, da agressividade, no campo do rompimento, não é nada disso. Mas é sim transcender uma relação além da relação material. Né? E é isso daqui que Jesus está falando. Ele está falando aqui de ir além do que esse comum que a gente já conquistou até aqui. É níveis de consciência. O primeiro nível de consciência é cuidar um do outro como animais. Como os animais cuidam naquele momento e depois tem que largar, se tem que jogar para fora do ninho, joga. Se tem que largar os ovos lá e ir embora porque eles se virem, que nasce e vai procurar a água. Esse é o primeiro nível consciencial. É um instinto. O segundo nível consciencial é o familiar, consanguíneo. A gente aprende a cuidar da família consanguínea, que era isso que os judeus tinham. Quando o doutor da lei pergunta quem é meu próximo para Jesus, para saber quem é que ele tinha, né, que tratar adequadamente como irmão, Jesus dá a parábola do bom samaritano mostrando que é todo mundo, não importa quem, tanto é que estava lá caído, era um ser que estava até sem roupa, não dava para ver nem de que tribo que ele era. Quer dizer, não precisa ser consanguíneo, é a mais, é vivo, é vivo, você tem que tratar dele. Tá? E já esse nível aqui que ele está nos trazendo, é esse terceiro nível que é o mundo de regeneração, né? Que é olhar não só os seres vivos como sendo Deus se manifestando, mas até as coisas inanimadas, isso aqui, gente, é energia divina. Energia divina coagulada, né? Einstein ficou muito intuitivo, foi muito intuitivo falar que isso aqui é energia condensada. Tá bom, então onde vem a energia? De onde que vem a matéria-prima? Fluido cósmico universal de Deus. Então isso aqui é energia divina. Então tem um respeito com isso, olhar e ver Deus não só nos seres humanos, mas em todos os objetos. É isso que Jesus está falando aqui, que ele veio promover separação daquela coisa muito humana, que a gente já tem condições de extrapolar. Tá bom, e o que é muito humano que a gente tem condições de extrapolar? Qual é o simbolismo de filha com relação à mãe? E a gente está vendo que aqui tem uma relação de família biológica, né? E filho com relação ao pai. Vamos pensar numa família bem tradicional de, sei lá, 40 ou 50 ou 60 anos atrás, ou até mais, 70 anos atrás. O pai é aquela figura patriarcal que deve se seguir rigidamente a forma de pensar, não é? Eu consigo pensar num exemplo assim, ó, pensando eu enquanto situação de filha que deve ter passado por isso, o pai decidia até quem tinha que casar, mas não soubesse, né? Ele não mostrasse. Então é uma estrutura rígida. Talvez Jesus estivesse nos falando que a gente tem que
promover o rompimento de padrões rígidos, né? Por exemplo, até algum tempo atrás, a gente ficava se olhando meio estranho, né? Na escola, vou falar que é o ambiente onde eu transitei. Na escola, a gente ficava assim, receoso de lidar com situações do tipo que a gente foi formado muito fechadinho, muito cartesiano, né? Para as questões assim, da mudança de comportamento, de sexualidade, por exemplo. Nossa, era estranho, né? No dia era rígido. Hoje a gente tem que tomar cuidado com a lista de chamada. Maria das Dores, aí vem o vozeirão, presente. Por quê? É um nome social. Hoje é natural. Mas a nossa rigidez antigamente é chamar como? Como que pode, né, ser admitido isso? Agora não, agora é como a nos flexibilizar esse padrão arcaico, homem e mulher. Tem que ver além disso. Jesus está falando isso, ver além disso. Isso é um ser divino, encarnado, numa experiência. Vai saber lá de onde que ele veio das experiências encarnatórias dele e que precisou inverter, né? Para valorizar, para crescer, para melhorar. Então, em vez de olhar Maria José, em vez de ouvir a voz do vozeirão, pensa que aquele ser é um filho de Deus. Tem uma história evolutiva, tem uma história presente. E é um ser que, como todos nós, está aqui nas experiências para aprender, para crescer, para evoluir, para se aproximar do Pai, né, celestial. Então, é uma divergência dos padrões rígidos, fechados. Talvez seja isso que Jesus estivesse falando com relação do filho divergir do pai. Numa família, se o pai, família biológica, o pai é o sinônimo do padrão, do rígido, da ancestralidade, né? A mãe é o padrão da emotividade, não é? Eu sou irmã, eu sou assim, intercessora, né? Ah, não, ele vai fazer, não sei o quê. Bom, e o que a gente tem que divergir então da mãe? Se o pai é rígido, é padrão de pensamento, é mental, a mãe é emoção, né? É emocional. Então, divergir de padrões emocionais que também já não dá certo nesse exato momento. Vou eu de novo lá para a escola pegar um exemplo, né? Duas crianças brigam. E normalmente aparece lá na escola a mãe de um falando assim, eu quero conversar com o fulaninho que brigou com meu filho. Aí a direção, a coordenação, com muito jeitinho, tem que falar assim, pessoal, assim, você sabe que conversar com o filho da outra, a outra também pode vir conversar com o filho da senhora, né? Porque assim, quando dois não brigam, então os dois têm participação de alguma forma nesse evento. Ah, não, porque meu filho é maravilhoso, ele nunca iria fazer mal para ninguém. Quer dizer, padrão emocional é equivocado, né? Se está na Terra, todo mundo tem que ter. Senão estaria na Terra um mundo de prova e expiação. Já estaria em Júpiter, onde tem lá moradias de esquina. Tem lá moradias cujas paredes é sutil, tem textura de manteiga. Onde os animais são serviçais da casa. Tem orelhinha, mas conversa, eles falam. Até nesse mundo, melhor, não é? Que já passou. Nós estamos aqui ainda, então nós ainda temos padrões de sentir, né, emocional, ainda mais latino, né, exacerbado. Ou vai para um extremo ou vai para o outro. Então talvez Jesus esteja nos falando a gente ter aqui um pouquinho de equilíbrio na emotividade. Você está fervendo
por alguma emotividade que surgiu, não fale. Porque se você falar, vai falar porcaria. Né? Porque é nosso padrão de emotividade destrambelhado. Então, uma das interpretações possíveis desse trazer separação da filha com a mãe é isso. É nos chamando a ter um pouco mais de equilíbrio no campo emocional. Né? Divergir desses padrões comuns, que o meu é melhor, o meu filho é perfeito, o filho do outro não é perfeito. Tipo assim, um padrão emocional assim, bom, meu filho, mas ele outro é filho também da outra, poderia ser meu filho também. O que é que aconteceu aqui? Então a postura de uma escola padrão, assim, desejável, é chegar e falar assim, senhora diretora, o que aconteceu? Qual é a participação do meu filho nisso? O que eu posso contribuir para um crescimento dessas duas crianças? Né? Então é um padrão emocional mais equilibrado. Né? Menos o meu é melhor. Não existe mesmo. Daqui a pouco esse meu vai bater asa, vai voar, né? Vai lá para a Inglaterra, vai para a Austrália, ninguém vai lembrar muitas vezes da gente. Né? Porque é uma individualidade, né? Que está crescendo, tem um impulso natural de buscar, né, a melhoria. Bom, tudo bem com o pai como sendo um padrão mental rígido e a mãe um padrão emocional estabelecido. A gente tem que divergir. Tudo bem? Tá. E aqui que não tem grau de parentesco? Aí a única, assim, que eu consigo pensar não tem padrão de parentesco aqui, mas tem padrão de convenção, não é? Por exemplo, nas festas, a gente não convida só não tem nada a ver com um familiar consanguíneo, mas não te convida para participar, né? É uma convenção. Talvez Jesus esteja nos falando que a gente também tem que começar a divergir desses padrões convencionais. Do tipo, por exemplo, o brasileiro tem que gostar de samba e futebol. Então eu não sou brasileira. Pode samba? Pode algumas letras. Futebol? Que time você torce? Convenção política. É direitista ou é esquerdista? O que você é? Não sou nada. Eu tento buscar aquele que pode ser contribuição. Está difícil. Então, para um, então para outro. Então, essas convenções, essas estruturas de... tipo assim, envelheceu não pode fazer nada. Imagina, eu sou jovem. Vai o personal lá na casa dele para fazer exercício. Quando crescer, eu quero ser assim. Vá continuar no exercício físico, que é o bem-estar físico. Evangelho no lar todo dia de manhã. Quer dizer, cuidando do corpo e da alma. Não é inatividade. 90 anos, 92 anos. Nem acredito. Você está de parabéns. Não parece. Então, é quebrar esses padrões de convenção que é estabelecido como certo, que tem que ser seguido. Então, se tem que ser assim, eu quero ser rebelde. Né? Vamos quebrar essas convenções, não no sentido rebelde de sem bandeira, mas ter uma bandeira mais universal, né? Mais coletiva, mais crística, né? Fazer a nossa luz brilhar como Jesus nos conclamou, né? Que é, aliás, nos consola. Né? Ninguém tem que produzir luz nenhuma, ninguém tem que criar luz nenhuma, a luz já existe. Brilhe a vossa luz, já tem luz, é só fazer brilhar, é só o negócio começar a implementar e funcionar. Né? Quando? A qualquer tempo. E a única coisa que a gente define, porque a única fatalidade que existe é que todo mundo vai ser perfeito algum dia. Mas a gente define quando, se é agora ou daqui a milênios. Que foi a fala de Publio Lentulus
ele recebeu de Jesus, quando ele teve um encontro lá, quando ele era senador romano. Ele é arredio, não estava aceitando as coisas, aí Jesus encerra a conversa falando assim, ó, eu não sei o querido, pode ser agora ou daqui a milênios. Ele escolheu um milênio, e está tudo bem. Hoje já é um emano da vida, depois de passar quase 2 milênios, já é um emano da vida, né? Mostrando para nós que a gente define o tempo, se é agora, se é mais tarde, se é daqui a anos, décadas, séculos, milênios. Esse está no nosso poder. Agora, o que não está no nosso poder é que existe Velho Testamento, Eclesiastes. Existe tempo marcado para tudo embaixo desse sol. Então, eu posso escolher se eu quero ir agora ou mais tarde, tudo bem, mas a Terra também tem ciclos. Como tudo tem ciclo. Então, a Terra tem um ciclo e o ciclo dela está encerrando de prova e expiação. Você quer continuar em prova e expiação? Beleza, só não vai ser na Terra. Mas existe muitas moradas na casa de meu pai. Então, vamos achar um planetinha que mais ou menos tem mais ou menos o mesmo processo de evolução que a Terra, para aquelas almas enrijecidas que querem continuar. Lembrando que isso aconteceu aqui na Terra. Recebeu almas que estão endurecidas. Olha, almas distantes, lá da constelação de Cocheiro, veio para cá e não tinha telefone celular, não tinha chuveiro elétrico. Eles vieram para cá na época dos homens da caverna. Então, possivelmente, porque nada se perde na contabilidade divina, vai ser aproveitado também essa queda nossa. Não precisava cair, vai evoluir. Mas já que você quer cair, então você vai ser fundador da roda, do chuveiro elétrico, da luz, da eletricidade, lá nesse corpo órbico. Vai ser aproveitado. Você está pensando que você vai continuar sem produzir? Vai produzir evolução. Vai ter uma saudade danada da Terra, de todos os seres que vai deixar, de todas as facilidades que tem. Vai ter uma ideia assim de paraíso perdido. Vai dar tudo certo. Pai Celestial não abandona nenhuma das suas ovelhas, né? E Jesus também não vai abandonar, não. Você quer ir para outro aprisco, para outros matinhos, outros campos? Jesus falou, eu tenho muitas ovelhas em diferentes lugares, né? E possivelmente de Capela era ovelha dele também. Por que será que veio para cá? Né? Ele fazia parte lá da galera também dos custos lá, daquela constelação, daquele grupo de planetas, que não era um planeta apenas, né? E essa é a mensagem. Tenhamos discernimento, bom senso nesse novo ciclo que se abre para nós, né, de 2025. Muitas coisas devem acontecer, como muitas coisas aconteceram nesses últimos anos. E busquemos a luz, né, do conhecimento que nos ajuda a transitar nesse momento da humanidade da Terra. E aquilo que não dá para a gente interferir, o que não está no nosso poder, confiemos, tenhamos fé, entrega. Porque isso aqui tem comando, isso aqui não é uma nau perdida no meio da tempestade. Isso tem comando, tem hierarquia, tem o que a gente conhece, Cristo, Jesus, que já era Cristo há 4 bilhões de anos atrás. Então agora não sei o que é mais do que Cristo, é comando dele, né? Façamos o que nos compete e que tenhamos discernimento de saber o que nos compete e aquilo que tem que largar e delegar para que Deus conduz, né? Muita paz a todos, muita alegria no coração e vamos.